Então vamos começar. Eu quero saber de você o seguinte. Eu já briguei com você, você já brigou comigo, nada de grave, mas a gente se desentendeu. Mas eu quero dizer a você o seguinte, e é verdade, porque nem você mente, nem eu minto. Eu sempre fui teu fã, porque eu vivia com a Rádio Globo grudada na minha orelha e você fazendo as entrevistas em campo com os jogadores do Flamengo, e eu sabia que você era Flamengo, você e o Apolinho, em campo, trazendo para a gente os resultados das partidas, o posterior, dentro do vestiário, enfim, para você acreditar em mim, eu estou arrepiado aqui só de me lembrar disso. Então, eu votei em você para presidente do Flamengo, discordei de algumas coisas que você fez, concordei com outras, me lembro das arquibancadas que você colocou lá, fazendo com que a Gávea renascesse, revivesse como campo de futebol. Quero te agradecer a oportunidade que você está me dando de conversar contigo aqui no Instagram, nessa live. E eu vou começar com uma pergunta que todo mundo quer ouvir. Quem tem razão na briga entre o Flamengo e a TV Globo? E explica por quê. Olha, vamos começar a ajeitar. Eu nunca briguei com você. Tivemos algumas situações de pontos de vista divergentes, nada além disso. Muito pelo contrário, né? Sempre tive por você estima, carinho enorme, respeito e admiração. Então, brigar me permita a correção de cara. Jamais foi o caso. Jamais. Até porque, sabe o que é, Ronaldo? É uma coisa engraçada, está muito inerente, isso é inerente ao ser humano, e é muito interessante isso. Foi muito bom você ter começado dessa forma, pelo seguinte, você me fez uma pergunta que conduz ao que eu quero dizer para você. Eu tenho um ponto de vista, não é? Eu tenho um ponto de vista com relação a este tema que você levantou. Nós estamos falando do tema do televisionamento dos Jogos do Flamengo. Dos Jogos do Flamengo. Muito bem. Eu externei apenas um ponto de vista. Eu recebi em troca, numa troca de mensagens entre rubro-negros, uma pessoa dizendo o seguinte: não, nisso aí eu estou com o Flamengo, eu estou a favor do Flamengo. Eu retruquei e disse assim, mas quem é contra? Ninguém é contra. Não, o problema é perguntar o que seria ficar a favor do Flamengo nessa história. Lógico, muitas vezes você se imagina levando uma determinada bandeira estando a favor, na realidade você pode até estar fazendo gol contra, remando contra a maré, não é? Jogando contra... enfim. Então, bom, agora vamos à sua resposta. Esse é o tema do momento. É mais ou menos assim. Eu acho que isto aí, sem entendimento, não funciona. Esse meu amigo colocou um depoimento de um rapaz muito bem articulado sobre o tema, dizendo o seguinte. Ele disse o seguinte: gol de placa do Flamengo. O Flamengo foi a Brasília, procurou o presidente da República e colocou para ele o seguinte: senhor presidente, nós temos aqui uma situação espetacular para que o senhor venha angariar profunda simpatia. Uma medida provisória em que o senhor ficará muitíssimo bem com os clubes, que todos querem isso, o senhor ficará muitíssimo bem com a opinião pública, que é vital para a sua sobrevivência, e o senhor vai poder dar uma porrada na Globo inominável. Óbvio, né? Que ante tamanha situação e situação pertinente, né? Óbvio que ele se encantou. Até aí eu concordo. Eu acho que o approach lá foi esse mesmo, e foi muito bem feito, se foi conduzido dessa forma. Isto é uma coisa. Agora, outra coisa é outra coisa completamente distinta. O caso em si, né, da discussão dos direitos. Os direitos devem continuar como são, em que, seja onde for, os dois clubes têm que concordar, ou quem está em sua casa
liquida a fatura, faz o que bem entende. Essa é a questão. Veja bem você. No quadro atual, neste exato momento, o momento que nós estamos, pode ser que amanhã mude. Pode ser que amanhã a telefonia invada a comunicação, que o mundo seja outro. Aí já é uma outra conversa. Eu estou me atendo aqui ao mundo em que vivemos hoje, neste exato momento. Inclusive com um contrato em vigor do Campeonato Brasileiro que vai até 2024. Hoje. Hoje é o seguinte. A Rede Globo hoje não adianta. Não adianta chamar de Globo lixo. A Rede Globo não tem concorrência no Brasil. Não existe. Principalmente na área que nós estamos aqui debatendo, que é o futebol. Ela não tem concorrência. Ela tem um poder de fogo infinitamente maior do que os seus concorrentes. Vamos admitir. Globo, na situação em que estamos vivendo o Campeonato Brasileiro, ou seja, com os dois clubes tendo que definir a parada e tendo que concordar para que haja o televisamento, hoje a Rede Globo se vê ante a seguinte situação. O Campeonato Brasileiro, que é praticamente o ano inteiro, vai de início de maio até dezembro, ou seja, come o ano inteiro. Se a Rede Globo não se acerta com o Flamengo, ela fica numa sinuca de bico monumental. Como é que a Rede Globo, canal aberto, com absoluta necessidade de comunicação com a grande massa, vai ficar sem o grande clube do país o ano inteiro? Não dá. Ela vai ter que se ajeitar de qualquer maneira e, ante esta situação, claro que o beneficiado será o Flamengo, tendo bons negociadores, como efetivamente tem. Né? Como efetivamente Deixa eu te fazer uma pergunta subsidiária. Mas só para concluir, para você ver a diferença. Não, mas se você me permitir, porque você vai ter que falar disso, que eu vou te perguntar agora, para poder concluir melhor, que é o seguinte: o que está motivando o Flamengo a agir dessa maneira? Isso você pode explicar depois. Conclui o teu raciocínio, depois explica, na tua opinião, o que está havendo com o Flamengo. Quando eu coloquei que isto pode ser um tiro no pé, é o seguinte: a Rede Globo não pode ficar sem o Flamengo. Ela não pode passar o ano inteiro sem exibir o Flamengo em canal aberto. Isso não existe. Vai ter que chegar a um acordo e, naturalmente, nesta negociação, o Flamengo, pela sua força, acabará tendo certa vantagem. Como tem, a bem da verdade, hoje, neste exato momento. Vamos para o outro cenário. Cenário seguinte: o Flamengo se mostra intransigente na negociação e a Rede Globo, que tem poder de fogo, se acerta com os outros clubes. O que vai ocorrer? É o seguinte: na nova negociação, com o Flamengo tendo direito a tudo só quando dá o mando de campo, a Rede Globo jamais transmitirá os jogos do Flamengo. Serão 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, ela terá 19 jogos do Flamengo, quando o Flamengo for jogar fora. Ou seja, terá o Flamengo de 15 em 15 dias, mais do que suficiente para atender a sua grade. E pior, sem pagar um único centavo ao Flamengo. Por isso é que eu coloquei o seguinte: é necessário se pensar muito. Este formato que o Flamengo introduz, que o Flamengo coloca para o presidente, que o presidente assinou, é um formato que, se porventura houver a união dos clubes, eu não tenho nenhum tipo de dúvida que seja efetivamente o melhor caminho, desde que isto sendo negociado de maneira conjunta, seja através de uma lista... Eu quero te fazer uma observação. Seja através de uma... É impossível acontecer o que é o ideal, que é isso que você está dizendo aí, porque os clubes estão em circunstâncias absolutamente diversas do ponto de vista econômico e financeiro. Então, o Flamengo hoje, que aparentemente a gente não conhece as finanças do clube, está bem financeiramente e economicamente tem um plantel que o garante para o futuro, porque vale dinheiro. O que dizer de clubes, por exemplo, como o Corinthians, que tem que pagar por um estádio, que tem 80% do seu grupo da área do futebol com Covid-19. Não sei se você sabe disso. É uma informação que eu recebi ontem, e todo mundo recebeu, porque foi na televisão aberta. O que pode se falar do Vasco da Gama, do Botafogo, do Fluminense, de outros clubes paulistanos, como o Santos, que não estão em condições equivalentes ao do Flamengo,
para negociar com a Globo. Então, hoje, o Flamengo abre mão daquilo que a Globo oferece e vai entrar pelo cano, pela tua tese, que está certa. A tua tese está certa. De 15 em 15 dias, os caras vão levar o Flamengo para a televisão e vão dar uma banana para o Landim, para o BAP e para a Companhia Limitada que estão lá. Por outro lado, e é essa questão que eu queria que você abordasse, porque eu não conheço e você é mestre nisso, o que significa a Flá TV engrenada? Olha, a Flá TV engrenada significa o que é hoje a televisão que o Benfica tem. O único panorama no mundo que difere é o português, em que o Benfica tem na televisão dele, na Benfica TV, na TV Benfica, realmente Sim. a condução entre a instituição e o povo. A TV do Benfica é a Rede Globo lá, né? Ou seja, conduz o Benfica. É um caso absolutamente isolado. Eu deixo aberta a perspectiva, sim, de que no futuro isto tem uma importância brutal e possa até se equivaler a uma televisão da potência da Rede Globo. Mas isso demanda tempo. E outra coisa, Ronaldo, não esquecer que a Flá TV nasceu lá atrás, em 95, conosco. O sócio-torcedor, que hoje aí está muito bem trabalhado, claro que lá era um embrião, né? Mas ali nós começamos. É porque eu coloco... Sim, mas tudo começa de algum jeito. E você não tinha dinheiro, cara. Claro, então, você era o presidente do fundo falso. Não é igual agora. Mas com todos os problemas, foram 4 anos ininterruptos cumprindo as obrigações. Não, eu não tenho dúvida disso. Mas você enfrentou muita dificuldade. Muita dificuldade. Enfim, para que você tenha uma ideia, quando nós entramos no Flamengo, com 4 meses, não estou imputando culpa a ninguém que me antecedeu, não, era muito problemático mesmo. Eram 4 meses de salários atrasados, 600 funcionários, mais de futebol, em que 3 rubro-negros tiveram que se cotizar para poder entrar no clube e dar bom dia para as pessoas. Era um outro Olha mundo. só, eu vou te lembrar, não sei se você lembra disso. Logo no começo da tua gestão, você me convocou um dia na sala da presidência do Flamengo. E eu fui. Estava lá você, acompanhado do meu querido irmão e amigo, Plínio Serpa Pinto, de quem eu tenho uma saudade enorme, há 4 meses que eu não vejo, como não vejo ninguém. Você também deve estar na mesma situação que eu. Igual, nós todos. E você me perguntou naquela época, talvez até me outorgando uma qualidade que eu não tenho ou não tinha, você tinha acabado de trazer o Romário para o Flamengo. Você me perguntou quem é que você queria trazer. Mais um para o ataque. E você me perguntou quem eu achava que você devia trazer. E eu te falei, eu acho que você deve trazer o Edmundo. E não foi porque eu te disse isso, você me falou na hora que você já tinha isso na tua cabeça. Por que aquele ataque não funcionou? Mas primeiro encerra o assunto da televisão. Bom, concluindo aqui o lance da televisão, para deixar bem claro aqui, essa iniciativa do Flamengo, ela pode dar resultado dependendo do que vem acontecer. Vamos colocar assim. Para que as pessoas que não têm domínio sobre a matéria, até porque realmente ela é complexa, requer um conhecimento, enfim, uma vivência dentro dessa atividade, pode dar certo sim, dependendo do que vem acontecer. Essa iniciativa do Flamengo, se amanhã isso for aprovado no Senado, na Câmara dos Deputados, se isso aí passar dentro de, sei lá, 120 dias que seja, 60 mais 60, isso pode dar certo sim, dependendo de entendimento. E desde que haja uma negociação em bloco. Se não houver uma negociação em bloco, se continuar sendo negociado caso a caso, aí sim o Flamengo corre realmente um seríssimo risco de ficar numa situação muito delicada, não é? De acabar não recebendo coisa nenhuma. Muito embora, só para concluir, muito embora isso aí seja assunto para 2025. Porque o contrato... Porque agora o Flamengo vendeu o Campeonato Brasileiro para a Globo. O Flamengo deu o golpe do João sem braço, muito bem dado, aliás, eu teria feito a mesma coisa. Deu uma de bobinho, fazendo um comunicado, dizendo, olha, se a TV Globo, o mando de campo é do Bangu, mas se a TV Globo quiser transmitir, pode transmitir. Antes da medida provisória, fala lá com o Bangu, eu não tenho nada a ver com isso.
Claro que a Rede Globo não não mordeu a isca, é Não evidente. mordeu a isca. Claro, não, de jeito nenhum. Eu fiz um contrato. Não, nesse mundo não tem bobo, né? Com uma lei Bobo vigente, que somos nós. anterior não é essa. Mas, em síntese, eu não estou aqui dizendo que não vai dar certo. Eu estou dizendo aqui que a gente deve ter o máximo cuidado possível e estou alertando para o perigo que existe nesse caminho. Apenas isso. Me diz uma coisa, ainda na linha dos 15 em 15 dias, que o Flamengo samba, de 15 em 15 dias a Globo coloca o Flamengo no ar e o Flamengo samba. Agora, não nesse campeonato, porque parece que esse campeonato já foi vendido. O Flamengo está, esse próximo brasileiro, parece, eu não tenho certeza. Não. O Flamengo já assinou o contrato até 2024. Então, é o que você falou. Esse problema só vai rolar em 2025. 2025. Até então, só Campeonato Carioca e outras competições. Só Muito o bem. Carioca. Só o Carioca. Eu pergunto a você o seguinte: você acha que o Landim e o BAP, provavelmente, acredito que o BAP é o cara que conhece esse mercado, porque ele na Sky, ele sabia como lidar com esse tipo de questão, é uma expertise dele. Você acha que eles estão atentos para esse assunto dos 15 em 15 dias? Eles estão jogando uma roleta russa, apertando o negócio para a cabeça? Como é que é esse troço? Não, mas olha, mas sabe o que é, Ronaldo? Isso aí vai levar muito tempo ainda. Isso aí primeiro tem que ser aprovado. A medida provisória tem que ser transformada em lei. Tenho cá minhas dúvidas, primeiro, se será. Outra coisa, não sei se você já viu, o noticiário saiu agora. Já surgiram 40 emendas na medida provisória. Eu ainda não vi. Já 40 emendas. 40 emendas. Há uma delas, que é do deputado Pedro Paulo, aliás, grande rubro-negro, e uma pessoa de um bom discernimento, esse sabe ver as coisas, de um excelente nível. A dele é absolutamente pertinente. Ele vai na ferida. Ele diz que ele concorda, a emenda dele é no sentido de que isto prevaleça desde que a negociação seja feita em grupo através da fundação de uma liga. Ou seja, de tudo ali, de todos os 40, o que foi na ferida e de maneira altamente positiva foi efetivamente ele. Tá bom, então vamos avançar, mas voltando um pouquinho no passado, para depois a gente dar um pulinho para o futuro. Você teve grandes atletas na tua mão como presidente e o ataque dos sonhos, o melhor ataque do mundo, que quando a gente pensava nele, não tinha pesadelo, porque no papel não tinha dúvida nenhuma que aquilo ali tinha que dar certo. Você tem alguma explicação hoje, depois de 20 anos passados, sei lá quantos anos, por que aquele negócio Romário, Sávio e Edmundo não deu resultado? Tenho e estou absolutamente convencido do meu argumento. Primeiro, quando a gente fala o ataque, os três, isso aí é muito prejudicado por 2 episódios. O Edmundo jogou muito pouco no Flamengo. Ele foi vítima de uma contusão seríssima que o afastou durante muito tempo e ele se envolveu naquela situação aqui na Lagoa, em que naquele acidente, em que 3 pessoas perderam a vida. E naquele exato momento, eu fui instruído pelo nosso departamento jurídico que a melhor situação para o clube seria, naquele momento, tirá-lo do Rio de Janeiro. Por isso, ele foi emprestado ao Corinthians. Então, o lance do ataque dos sonhos, claro que, por melhor que seja, há de se ter um mínimo de tempo. Futebol é assim, não é varinha de cordão, plim, aí o tchum. Não é. Você tem que ter um tempo mínimo necessário. Que esse ataque não teve, a bem da verdade. Por 2 situações, como eu aqui acabei de colocar. O acidente e a contusão dele. Esse ataque foi formado, jogou junto muito poucas vezes. É que o tempo passa, as pessoas não se ligam muito, né? Então, é difícil lembrar também. É mais fácil você lembrar do que o torcedor. Claro, lógico. Então, muita coisa aconteceu a partir dali, enfim. O ataque em si foi isso. Somando-se o que o próprio Romário hoje, de uma maneira muito mais equilibrada, muito mais ponderada, né?
do alto já da sabedoria, que só vem com o tempo, né, com a idade, e ele próprio diz que a vaidade também atrapalhou um pouco ali, a vaidade de cada um deles, a dele inclusive, como ele já colocou isso com muita propriedade. Né? Enfim, mas basicamente, independente deste fato, até porque vaidade existe em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Mas basicamente o ataque, houve 2 episódios que realmente interferiram diretamente no processo. Quando estiveram só juntos, o Romário e o Sávio, a coisa caminhou muito bem. Os dois É verdade. conquistaram muitos títulos do Flamengo. Né? É verdade. Tiveram uma passagem vitoriosa no clube. Até 98, quando 98 o Sávio saiu para o Real Madrid. Mas os dois foram juntos muito bem, não sem o Edmundo, que aqui não estava mais. Primeiro foi para o Corinthians, depois transferiu para o Vasco. Ô Kleber, quando nós nos conhecemos, e eu tive o prazer de receber você na minha casa, você era candidato à presidência do clube, eu não participava da vida do Flamengo, ainda que o Vaval Aranha que me conhecia muito bem da minha atuação na Federação Israelita, ele me levou para o conselho do Flamengo. Então ele me fez candidato ao conselho, eu fui eleito dentro daquela chapa, e eu participava do conselho de administração. Na época eu era vereador. Tinha acabado meus 2 mandatos na Fiel e tinha tinha sido eleito vereador no Rio de Janeiro. E eu me lembro da nossa conversa na minha casa, numa saleta que havia lá no andar de cima, em que eu falei para você, você me perguntou como é que é esse negócio de presidir sociedade, porque eu estava saindo de uma presidência lá. Eu te falei, olha aqui, ó, você vai se afastar dos teus filhos, você vai perder a tua mulher, vai se separar, vão te encher o saco, como você nunca ouviu na tua vida tanta apurrinhação, vais perder dinheiro, e é por aí. Mas a nossa paixão obriga a que a gente abra mão de uma porção de coisas que a gente tinha sonho de construir e construiu para poder se dedicar a um outro tipo de paixão, que é essa aí. Eu quero saber de você o seguinte, o que é que você se lembra? Antes disso, tudo que você falou acabou rigorosamente acontecendo. Tudo. Não houve um item que não tivesse acontecido. Agora segue. Muito bem. Eu quero perguntar a você qual é o momento de êxtase que o presidente Kleber Leite teve na presidência do Flamengo. Êxtase positivo. A contratação do Romário, sem nenhuma dúvida. E não foi uma só. Não, você contratou o Romário 3 vezes. A contratação... Foi a primeira? A primeira foi uma coisa inimaginável. Porque... Você trouxe ele do Barcelona. Do Barcelona e, à época, eleito o melhor jogador do mundo, em que o Flamengo fez a maior contratação da história do futebol brasileiro sem que tenha colocado um único centavo. Foi criado um pool de empresas, criamos um pool de empresas. Na época, tive a grande colaboração do Marcos Felipe Magalhães, que era meu vice-presidente de marketing, foi presidente da Coca-Cola, de excepcional nível, de outros companheiros. E nós conseguimos um milagre, efetivamente, à época, levantando 4,5 milhões de dólares e indo lá resolver o problema do Romário. Inimaginável. E mudando completamente. O Romário mudou, Ronaldo, o patamar do Flamengo. O patamar está uma palavra tão em moda. Quem mudou o patamar do Flamengo foi a contratação do Romário. Eu estou me referindo à captação de recursos. O doutor João Avelange dizia com muita propriedade, administrar é gerar recursos. É verdade. Você pode ter um PhD em administração. Se ele não desenvolver o suficiente para angariar recursos e introduzir, nada funciona. E eu lembro aqui que o primeiro jogo, a estreia do Romário em Goiânia, em um jogo, o Flamengo faturou líquido $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão de dólares naquela época, em um jogo, era algo inimaginável. E nós conseguimos isso em Goiânia, ante uma situação fantástica e mais, hein? Não incluindo-se aí os direitos de televisão, porque no nosso acordo para trazer o Romário, um dos parceiros era a Rede Bandeirantes. E a Rede Bandeirantes tinha, de nossa parte, a liberdade de transmissão dos jogos do Flamengo.
e por isso ela não pagava. E naturalmente, abraçava os comerciais daqueles parceiros que participaram do projeto do Romário. Mesmo sem ter um dinheiro específico por um jogo, o Flamengo conseguiu faturar US$ 1,5 milhão em um único jogo. É por isso, e por outras ações, os patrocínios modificaram, o sócio-torcedor foi introduzido. É por isso, pagando religiosamente em dia, porque se gerou recursos. Ali o Flamengo entrou no outro mundo. E o que está acontecendo hoje já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Não houvesse a infelicidade da pessoa equivocada no momento maravilhoso, que foi aquele em que foi introduzida a ISL, em que, na auditoria feita lá na ISL, dos 100 e tantos milhões que lá dizem que esse dinheiro veio para cá, daqui incursionaram na realidade 81. O resto ninguém sabe, ninguém viu, o gato comeu. Enfim, o Flamengo naquela época, o Flamengo já era, para estar na situação de hoje, há um bom tempo atrás, não houvesse este episódio. Ô Kleber, e nós temos um amigo comum que é mais do que amigo para você e mais do que amigo para mim. É um irmão chamado Hélio Ferraz. Muito bem. O Hélio Ferraz, um belo dia, me convidou para conversar com ele sobre a questão da doação-empréstimo que tanta celeuma causou em torno do teu nome com relação ao pessoal da Pinto de Almeida. E ele me mostrou, e eu me convenci, que você arrumou um dinheiro a fundo perdido para o Flamengo, e o Flamengo não soube se comportar judicialmente nessa questão e entrou pelo cano. Você poderia dar uma explicação para quem não conhece o problema? O que é exatamente esse problema, essa questão? O Flamengo não soube se comportar, não. Eu não sei se foi só isso, não. Eu tenho seríssimas dúvidas e duvido que tenha sido só isso. Eu acho que vai muito além disso. Porque, sem entrar profundamente, apenas colocando com clareza o seguinte: o contrato que o Flamengo tinha, um contrato em vigor, ele previa na sua cláusula 3.1 que o shopping aprovado, aquele empréstimo que havia sido feito ao Flamengo, retornava ao clube. Isto é, o Flamengo não era mais devedor de nada. Estava incorporado ao patrimônio do Flamengo. Pois bem, o shopping foi aprovado em todas as instâncias. Todas. Faltava apenas a rubrica do governador do estado. E, ante uma ação do companheiro Gilberto Cardoso Filho, à época, em função deles serem da cidade de Campos, com muita proximidade com o governador, à época, Antônio Garotinho, num trabalho do Gilberto, o governador se convenceu, ele era a última etapa, ele foi lá e sancionou, liquidou a fatura. Naquele exato momento, o shopping do Flamengo estava aprovado em todas as instâncias. Tanto é que nós saímos da Gávea, largamos tudo aqui e fomos embora para o Flabarra. O Flamengo entregou a Gávea para o consórcio Multiplan, para que o consórcio desenvolvesse o tema do shopping. Nos mudamos, saímos fora da Gávea, fomos lá para o Flabarra. O contrato estava em plena vigência e o contrato no seu item 3.1 era claríssimo. Ele pronto, aquilo que havia sido efetivamente um empréstimo, ele retornava ao clube. Aquilo era do Flamengo, de mais ninguém. O Flamengo não devia nada, absolutamente nada, a mais ninguém. E, ao invés, quando deu-se a confusão, e você sabe por quê, né? É público e notório, né? Numa reunião, num almoço, num jantar. Eu posso te pedir a gentileza de você repetir? Repete a última frase. Você falou no almoço, no jantar, não sei bem, aí congelou aqui, eu perdi a fala. Houve um almoço, um jantar comemorativo, um jantar de comemoração, em que as pessoas beberam talvez um pouquinho mais do que devessem ter bebido, em que o governador estava presente e o nosso bravo José Isaac Pérez também estava presente. E lá pelas tantas, enfim,
É que o José Isaac Pérez, lá pelas tantas, colocou, e não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso saiu publicado na coluna, no Globo. Cadê hoje? Que hoje é o nosso Boechat, saiu lá na coluna do menino lá. Então, colocou que o Zé Isaac Pérez, que o governador estava estarrecido com o que tinha escutado do Zé Isaac Pérez, de que ele que ele havia subornado a Câmara dos Vereadores quase que inteira para aprovar o shopping do Flamengo na Gávea. E ele concluiu, o Boechat, que o governador, estarrecido com isso, preocupado em se envolver num escândalo, iria defenestrar o processo, iria revogar. O governador chamou o Gilberto Cardoso, relatou isto ao Gilberto Cardoso e revogou coisa. O Flamengo, ao invés de tomar as providências necessárias, indo ao judiciário, até porque o contrato foi interrompido, o Flamengo não deu causa a nada. Né? Aí parou tudo, acabou só. Por quê? Por isso. Né? E o Flamengo não foi atrás dos seus direitos, esperou que o consórcio viesse acionar o Flamengo. E o Flamengo admitiu negociar com o consórcio. Ao longo isso aí demorou muito tempo. Inclusive, na época disso, eu morava em São Paulo. Eu morei 4 anos em São Paulo, entendeu? Enfim, foi uma... Eu estive lá te visitando com o Hélio. Nós almoçamos juntos na Adoc Lobo, numa churrascaria aberta. Não sei se você se lembra disso. Lembro, claro que lembro. Então, foi isso, bicho, sabe? O Flamengo ali, enfim, você pode colocar como queira, por incompetência ou por alguma coisa que é completamente estranha ao nosso conhecimento, né? Absurda, né? O Flamengo deixou de lutar pelos seus direitos, que o direito era dele. O contrato estava em plena vigência, em andamento. Ele foi quebrado. Quebrado por quê? Pelo Flamengo? Não. E ao invés do Flamengo acionar quem era direito, o Flamengo, além de não ter feito nada, admitiu que fosse acionado. É para parar, bicho. E ainda, e tudo depois que ocorreu, ainda com relação ao shopping, querendo me imputar alguma responsabilidade que eu jamais tive. Até porque quando eu saí de lá não havia problema algum. A vida seguiu, tudo isso aconteceu muito depois de eu ter já deixado a presidência do Flamengo. Meu querido irmão, a gente tem ainda bastante tempo, tem muito papo para bater. O que você acha da incompetência dos técnicos brasileiros que gritou, não só aos olhos, mas que carimbou a alma de todos nós com a chegada do galego Jorge Jesus? O Jorge Jesus, Ronaldo, o Jorge Jesus é um caso à parte, né? É um caso à parte. Se você for fazer uma avaliação, juntando tudo que você já vivenciou no futebol, indo lá atrás, e olha que eu convivi com excepcionais treinadores. Você está com que idade, Kleber? 70? Eu estou com 71. 71? Fiz 71 em maio. Tá, você é da mesma idade que eu. Eu tenho um outro técnico que não é brasileiro, que eu guardo no meu coração e era um dos meus ídolos quando eu comecei a gostar de Flamengo e de futebol. Fleitas Solis. Muito parecido com o Jorge Jesus. Não sei se você pegou isso. Rapaz, a minha primeira imagem de futebol é na Gávea, de tarde, já escurecendo, eu, meu pai e minha mãe, e Solis, quem treinava o Sinforiano Garcia, que era o nosso goleiro, depois ele chamou, quem treinava o Garcia era o Solis. Ele chutava as bolas, aquilo não sai da minha cabeça até hoje. E o Garcia enorme, pegando aquelas bolas. Aquilo, para mim, era uma coisa assim, enfim, uma coisa de maluco. Mas voltando aqui ao nosso tema. Esse lance... Antes de você falar do Jorge Jesus, uma lembrança. Você se lembra de uma forquilha que tinha uma bola pendurada por uma corda? Claro, que o Henrique e o Dida treinavam com o Pavão e com o Jadir e com o Jordan, cabeçadas? Lógico, evidente, claro. Claro. Isso só tem 60 anos. Isso aí era o treinamento de cabeçada, de impulsão. Era o treinamento de impulsão, era maravilhoso. Mas aqui, ó, o Jorge Jesus, você pode escrever, o Jorge Jesus é um caso à parte. Eu nunca na minha vida, não é no Flamengo, não, eu nunca vi na minha vida, no futebol, no Brasil e em qualquer lugar do mundo,
uma empatia entre um treinador, não é dois, não, é três, hein? Entre um treinador, a equipe, o elenco e a torcida. Nunca vi na minha vida. É uma coisa inimaginável. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada parecido. Extrapola. Talvez, não. Com certeza está além do nosso mero conhecimento como ser humano. Vai além. É uma coisa inacreditável. Tá, agora, independente de tudo isso, ele teve o que a gente poderia chamar em inglês de turning point, quer dizer, um momento de quebra de paradigma, que foi naquele jogo que ele quase saiu da Libertadores, deu a volta por cima. Mas eu vou insistir com a questão. Compara o Jorge Jesus, tendo ou não empatia com a torcida, o que ele motivou esses jogadores a jogarem para frente, a não quererem descansar quando tem 2, 3 jogos numa semana, botando os caras para fazer, colocando a alma em campo, na ponta da chuteira. Não está faltando isso no futebol brasileiro, cara? A gente tem que aturar essa seleção brasileira de porcaria, com um técnico mambembe, que não tem a menor condição de liderar a seleção brasileira hoje, com jogadores que jogam no estrangeiro, sem nenhuma ligação com a torcida brasileira. Até quando a gente vai aturar isso, tendo na nossa cara o modelo que serve para todo mundo? Tudo que você colocou faz sentido. Mas aqui para nós, quer dizer, só resguardando-se Guardiola, por exemplo, né? Enfim, mais uns 2 ou 3, o treinador nosso lá, o alemão, que do nosso jogo lá contra o Liverpool. Sim, que ganhou da gente no Liverpool. Eu não sei se eu acho que ele é alemão ou holandês. São treinadores excepcionais. Alemão. São treinadores excepcionais. Né? Mas eu diria que não são muitos. São muitos, sabe? Não são muitos. O lance do Jorge Jesus, então, é uma sinergia que é inexplicável. Não tem explicação, sabe? E outra coisa, com tudo também dando certo, tudo caminhando favorável. Veja bem você, na virada do ano, nesse ano mágico de 2009, eu sei que eu vivi isso. O Flamengo fez 8 contratações. Todas são titulares. Todos titulares. Isto é dificílimo no futebol, mas é muito difícil no futebol, não é? Mérito de quem contratou, claro que mérito de quem contratou, nenhuma dúvida com relação a isso. Mas, independente do mérito, há também um fator. Independente disso, há um fator decisivo, que é a mãe de papai, a mãozinha de papai do céu. Tem jeito, sabe? É uma coisa impressionante. Como tudo deu certo, como tudo se encaixou. Incrível. Pô. Tá. Olhando para a diretoria que a gente tem hoje, para o time que a gente tem hoje, para o banco que a gente tem hoje, para o técnico que a gente tem hoje, qual é a tua ideia para 2020, caso o futebol volte a todo vapor? Você acha que a gente consegue disputar de novo a final da Libertadores e consegue ir buscar o título que a gente perdeu na última contra o Liverpool? Olha, o que você acha? Quer que eu te fale a verdade? Juro por Deus. Eu já estava programado para Doha de novo, esse ano. Já tinha me programado para Doha. Ante a certeza, eu estou te respondendo com uma ação. Eu já tinha me programado para Doha. Até porque a final da Libertadores este ano é no Maracanã. Quer dizer, ou seria no Maracanã. Né? Além disso, um jogo único, imagine, no Maracanã. Apostar as fichas do Flamengo? Eu apostava todas do Flamengo. E ainda com o jogo final do Maracanã, enfim, em síntese, eu já tinha me articulado para voltar a Doha. Tamanha a certeza de que este ano seria um ano mágico para o Flamengo. Agora, vamos ver a sequência disso, né? O que vem aí, só Deus sabe como é que isso vai terminar. O pessoal da CBF, com quem eu conversei, fez uma coisa muito interessante, que foi encontrar uma alternativa com os jogadores já usufruíram das férias. Portanto, o mês de dezembro ele pode ser invadido. Não só o mês de dezembro, como será necessário também a utilização ainda do mês de janeiro e talvez ainda um pedacinho de fevereiro. Ou seja, este ano
eu acho que será concluído. Vai terminar o calendário. Agora, vai esbarrar fatalmente no que a gente mais queria na vida, que era voltar a Doha, né? Para tentar o Mundial de novo. Eu acho que, infelizmente, isso vai ficar para o ano que vem. Bom, vamos combinar o seguinte aqui nós. Se realmente o Flamengo for disputar esse título em Doha, nós vamos juntos. Vamos juntos. Com o maior prazer. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Meu querido irmão, vamos falar do seguinte. Qual é a tua nota para o Marco Braz? Eu vou adiantar a minha. A minha é 10. A minha é 11. É isso aí. Craque. A minha é 11. É craque. Aprendeu tudo, evoluiu, amadureceu em 5 anos. Ele é uma outra pessoa, muito competente. Você sabe que no futebol dentro de campo, há situações de jogadores que evoluem, sabe? Evoluem. Eles começam num patamar, num estágio e evoluem. Citar um caso, Dunga, por exemplo. Dunga evoluiu barbaramente como jogador de futebol. Evoluiu uma barbaridade. Isso, a recíproca é verdadeira com relação a quem joga fora das 4 linhas. O Marquinhos realmente evoluiu muito. Evoluiu. Aquilo ali é a cara dele, né? Ele tem uma noção exata de vestiário, ele tem uma noção de comportamento com relação ao dia a dia, né? ao tete-a-tete com quem transita no meio do futebol, e eu me refiro a todos, né? Não só os jogadores, até porque quem se imagina só resolvendo com os jogadores as coisas, não é bem por aí. É uma situação mais ampla. E ele não vem de hoje, né? Ele vem de muito tempo atrás. Inclusive, tendo começado conosco. Eu não tenho a menor dúvida, a gente não precisa falar muito sobre isso, que o Zico é para você e para mim a mesma coisa. A gente ama esse cara e não tem conversa diferente disso, é o maior ídolo da história do Flamengo. Desde que eu me entendo por gente, ele ontem falou para mim aqui que ele acha que o Zizinho, o pai dele disse para ele que o Zizinho era muito melhor do que ele. Ele não falou exatamente isso, mas foi o que eu entendi. Que o pai disse para ele que nunca viu ninguém jogar tanta bola quanto o Zizinho, e aí o Zico perguntou para o pai, e o Pelé? Falou, nem o Pelé. Então, se nem o Pelé, nem o Zico, nem você, nem eu, nem ninguém. Eu não vi o Zizinho jogar. Quando eu comecei a acordar para futebol, entre 6 e 7 anos de idade, o Zizinho estava no São Paulo ou no Bangu terminando a carreira. Isso. Eu quero saber de você o seguinte, o que é que pode vir a significar se ficar mais uns 3 ou 4 anos no Flamengo, fazendo o que começou a fazer contra o Bangu na semana passada, o Gabigol? O Gabigol é outro. O Gabigol é uma coisa, é outra empatia, né? O Gabigol ele já foi artilheiro antes de chegar ao Flamengo. Ele só não teve a notoriedade que tem neste momento no Flamengo. É outra empatia extraordinária dele com a torcida do Flamengo, é uma coisa impressionante, né? Incrível. E é um jogador extraordinariamente decisivo, o que conta muito, né? Haja vista o que aconteceu na decisão da Copa Libertadores da América. De repente, do nada, ele saca 2 coelhos da cartola e o Flamengo se transforma em campeão da Libertadores. Né? Um jogador decisivo, que mete gol com facilidade incrível, muito jovem ainda. Né? Eu acho que ele tem muito que evoluir ainda. Eu acho que o Gabigol vai evoluir muito ainda. Vai dar muitas alegrias à torcida do Flamengo. A nossa esperança é que seja por mais tempo do que se imagina, né? Porque a coisa, quando começa aqui a funcionar, a fluir, vem um aqui, tchuf, pega e leva embora. Que ele fique por aqui. Até porque eu acho que até financeiramente ele está muito bem, né? Mas tem o lance do ego, da vaidade, que é natural, é inerente ao ser humano, de querer vencer no futebol europeu, senão não tem registrado na página do futebol, no livro do mundo. Enfim, é por aí, mas é impressionante. Realmente a empatia, a afinidade dele é uma coisa impressionante, realmente incrível. Agora, o Zico Kleber, Zico à parte, né? Zico não, parte. Sem dúvida. O que eu disse antes, o Zico é ó concurso, não tem dúvida. Mas ele pode vir a ser um ídolo. Não, eu acho que já é, né? Eu acho que o Gabigol já é um ídolo inesquecível. Hoje, se ele for embora do Flamengo,
daqui a 6 meses ninguém se lembra mais dele. Mas se ele Não, ficar 3 anos fazendo isso aí, cara, mas, eu acho que mas, vai. Ronaldo, olha aqui, vou te uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi lá em Lima. Ninguém vai esquecer. Tá louco. Não tem como. O Gabigol, ele pode ir embora amanhã. Será um jogador inesquecível. O que ele fez na Libertadores na final, realmente. Mas eu não sei. Eu acredito que a longevidade do atleta. Hein? Acho que a longevidade do atleta em campo fazendo coisas boas, mais do que um jogo, ou mais do que uma temporada, grava mais a imagem dele na cabeça, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O tempo ajuda muito, mas ele está marcado na história do Flamengo. É uma passagem épica. Aquilo foi uma loucura. Loucura. Ô Kleber, eu passei uns 5 anos ou 6 como vice-presidente de diversas funções do Flamengo. Eu fui vice-presidente de secretaria, fui vice-presidente de esportes olímpicos, fui vice-presidente de contencioso e jurídico. Passei por 2 presidentes, Márcio Braga e Hélio Ferraz, que foi quem me levou para a vice-presidência de secretaria na primeira gestão dele, quando nós conseguimos tirar o Edmundo da presidência do Flamengo. Estávamos juntos naqueles eventos do Terra Brasília. Você lembra disso? Lembro, claro. Muito bem. Eu aprendi, e eu não sei o que você acha, eu quero ouvir a tua opinião, que o Flamengo é um triturador de biografias, um triturador de almas. Você concorda com essa máxima? Concordo. Que as pessoas no Flamengo trabalham para eliminar as pessoas ao invés de acrescentar a vida das pessoas? Como é que você vê esse negócio, Kleber? Sabe o que é? Eu não diria que é só no Flamengo. Eu acho que isso aí está muito ligado ao ser humano, sabe? Ao ser humano. O ser humano é uma coisa meio complicada, sabe? Por isso eu gosto tanto dos meus cachorrinhos. Enfim, tenho profunda estima, apreço e me dou de corpo e alma para eles, sabe? Porque aí não há perigo nenhum, pelo contrário, é amor só. Enfim, mas eu não sei, bicho, a sensação que eu tenho é que quando você chega a uma determinada posição, o simples fato de você ter chegado, você já angaria uma antipatia natural de pessoas que gostariam de estar lá, sabem que lá não estarão e por isso ficam com raiva de você. Às vezes eu sinto isso, sabe, de coração. Há pessoas que eu nunca fiz nada na vida, muito pelo contrário, sabe? E eu fico espantado com relação à reação de determinado tipo de gente, sabe? Mas eu acho que isso não deve ser só no Flamengo, não. Eu acho que isso aí é geral e é inerente ao ser humano. Olha só, o Túlio Simões, que é filho do Léo Simões, está te mandando um beijo. Outro para ele. Olha só, nós estamos chegando ao final dessa conversa que eu adorei. Espero que você tenha se sentido bem também aqui. Muito. Muito obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho, pela tua participação aqui. E eu quero te oferecer os nossos aparelhos para que você se despeça, fazendo suas considerações finais. E quero dizer a você que você sai daqui levando um beijo meu na testa e outro no coração. E eu espero poder te dar esse beijo pessoalmente o mais rapidamente possível, meu irmão. Obrigado, Ronaldo, querido. Elinho Ferraz entrou aqui agora, também está mandando um abraço. Tá, um grande abraço para ele. Elinho? Um grande abraço para ele também. Amigo, muito obrigado pela oportunidade. Independente de qualquer coisa, não há nada... Uma das melhores coisas no mundo é você estar com amigos. Aliás, o momento em que a gente está vivendo, o que mais sinto falta é isso, né? A gente poder jogar uma conversa fora, estar com quem a gente ama. O momento é complicado. E principalmente com amigos falando de Flamengo. Então é o céu, né? Isso aí é um sonho, é o que a gente mais gosta de fazer, né? Coloquemos assim. E dizer que estou aqui para te cobrar. Vamos para Doha. Vamos para Doha. Eu já estou preparado, já me preparei. Mas vou te dar as coordenadas. E vamos torcer para que saia essa vacina. Eu vi uma matéria aqui na televisão, hoje ainda, de que há um mecanismo tão extraordinário que, quem sabe, dentro de algumas semanas, possamos ter essa vacina.
Seria uma coisa extraordinária, né? Maravilhosa, para que a gente pudesse sair por aí sem máscara, ir onde bem entender, enfim, abraçar os amigos, beijar os amigos, enfim, ser feliz de novo e ver o Flamengo jogar. É insuportável não ver o Flamengo jogar, né? É um pedaço, parece que arrancaram um pedaço da gente. É verdade. Não dá para viver assim. Enfim, que essa vacina chegue logo. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras, e vamos torcer para que a vacinazinha chegue rápido. Um beijão para você. Um beijo para você, e querido. todos que estão Fica com a gente. com Deus. Amém. Obrigado por tudo. Um abração, irmão.